Bom dia! Hoje vamos aprender concordância nominal. A concordância nominal diz que todos os determinantes, adjetivo, numeral, pronome adjetivo e artigo, devem harmonizar-se quanto ao gênero e ao número do substantivo. Portanto, se um substantivo estiver no feminino singular, seus determinantes também estarão no feminino singular e assim por diante. Exemplo: havia na sala 2 sofás coloridos. O substantivo sala é feminino e está no singular. Logo, o determinante na está no feminino singular. O substantivo sofás é masculino e está no plural. Seus determinantes, o numeral 2 e o adjetivo coloridos, também o acompanham em gênero e número. Agora vamos estudar quando o verbo ser acompanha um adjetivo. Vejamos o exemplo. Aviso: é proibida a entrada de pessoas não autorizadas. No aviso, o adjetivo proibida acompanha em gênero feminino e número singular o substantivo entrada. Essa concordância está correta, porque existe o artigo a antes do substantivo entrada. Veja novamente. É proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Agora veja a diferença em outro exemplo. Atenção! Proibido entrada de estranhos. No exemplo anterior, está omitido o verbo ser. Então, eu reescrevi a frase: é proibido entrada de estranhos. Apesar de ainda termos o substantivo entrada, que é feminino, o adjetivo que se refere a ele está no masculino, proibido. O que causou essa mudança foi a ausência do artigo a antes da palavra entrada. Então, conclusão: se nós tivermos um artigo antes da palavra entrada, a entrada, nós usaremos proibida. Se nós não tivermos o artigo a antes da palavra entrada, utilizaremos proibido. Outro tipo de concordância: palavras que podem ser adjetivas ou adverbiais. Há bastantes razões para estarmos aqui. Bastantes equivale a muitas, que equivale a um adjetivo. Portanto, flexiona-se no plural para acompanhar o substantivo razões. Os alunos são bastante inteligentes. Bastante equivale a muito, que é um advérbio. A palavra bastante refere-se ao adjetivo inteligentes. Portanto, ele é um advérbio. Permanecerá no singular, pois é invariável. Vocês perceberam a diferença? Na primeira oração, bastantes acompanha o substantivo, aí está a essência. Se o substantivo estiver no plural, bastante também vai para o plural, vira bastantes. Embora seja um pouco estranho para a gente, mas é o correto. No segundo exemplo, ele não varia, porque ele não está se referindo a um substantivo, ele está se referindo a um adjetivo. Assim aconteceria se esse adjetivo fosse também um advérbio ou um verbo, certo?
Então, neste caso, bastante permanece no singular, porque ele é invariável, ele é um advérbio. Vamos para outro caso de concordância. Quando um adjetivo qualifica ao mesmo tempo mais de um substantivo. Música e dança clássicas fazem parte dos meus gostos. O adjetivo clássicas qualifica tanto o substantivo música quanto o substantivo dança. Nesse caso, houve concordância em gênero e número com os dois nomes ao mesmo tempo. Mas nem sempre é assim. No caso de adjetivo que aparece depois dos substantivos, adjetivo posposto, há duas possibilidades. Primeiro, o adjetivo fica no plural. Exemplo, blusa e saia vermelhas são tendência de moda. Segundo, o adjetivo concorda com o substantivo que está mais próximo dele. Exemplo, blusa e saia vermelha são tendência de moda. No caso do adjetivo que aparece antes dos substantivos, adjetivo anteposto, ele concorda com o substantivo que está mais próximo dele. Exemplo, era uma péssima hora e lugar. Vamos agora para a concordância de obrigado, anexo, mesmo e próprio. Meu filho disse obrigado. Minha filha, muito educada, respondeu obrigada à senhora. Neste e-mail, envio anexas as listas dos alunos. Seguem anexos os documentos. Os alunos mesmos resolveram o problema. Ela mesma fez a comida. Ele próprio quis se redimir de seu erro. Ela própria desculpou-se. Quando se usa a palavra só? A palavra só pode ter dois significados. Nós dois estávamos sós. Sós equivale a sozinhos, que é um adjetivo. Vocês só se lembram de mim quando precisam. Só equivale a somente, que é um advérbio. Vamos trabalhar? Faça o seu melhor.